Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Eleições 2026. PRTB confirma a candidatura de Roberto Rocha ao governo do estado. Prazos importantes marcam o calendário eleitoral nesta quarta-feira. Operação sem desconto. Everton e Fred Campos negam irregularidades após nova ação da Polícia Federal. Hospital da Criança. Vistoria aponta melhorias nas UTIs, mas apuração sobre mortes continua. Dia dos Pais. Mais de 950 detentos deixam presídios para saída temporária. Polícia prende jovem suspeita de matar a própria filha no interior do estado. Bancos são condenados a cumprir limite de espera em filas. No cinema, o Festival Guarnicê chega à 49ª edição com formação e jogos digitais. Política com Felipe Clã. Nem a Polícia Federal, nem André Mendonça vão conseguir fazer o Everton Rocha desistir da campanha para o Senado. No esporte, José Roberto convoca Niemi para o Campeonato Sul-Americano 2026. Sampaio estreia nesta quarta na Superliga C Feminina de Vôlei. Ana Carolina Reis conquista 3 medalhas internacional de badminton paralímpico. No comentário musical de Gilberto Mineiro, a Ode de Pedro Ivo Frota, a MPB. E no Rádio Opinião, bate-papo com o candidato ao governo do estado do Maranhão pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, Saulo Arcangeli. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta quarta-feira, Mayra, dia 5 de agosto de 2026, Dia Nacional da Saúde. E é dia do médico patologista. Dia Nacional da Farmácia. Dia Nacional da Vigilância Sanitária. E Dia Internacional da Cerveja. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. São 7 horas e 20 minutos. Mayra Nogueira, vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Trazendo aqui as informações desta manhã no que diz respeito aos destaques dos impressos locais. Você confere com a gente em www.universidadefm.ufma.br, também lá no nosso site, no nosso YouTube, Universidade FM 106, e no nosso aplicativo oficial, que você faz o download gratuitamente lá no nosso site. Aqui no YouTube, acompanhe com a gente, Mayra Nogueira. Hoje, em O Imparcial, manchete: apreensões de canetas emagrecedoras no Maranhão crescem mais de 300%. Olha só, trazendo a informação, a disparada no comércio clandestino de medicamentos para emagrecer impulsiona constantes operações policiais e apreensões no Maranhão. Esse avanço do mercado ilegal acende um grave alerta sobre os perigos da busca por resultados estéticos rápidos, sem prescrição ou acompanhamento médico, expondo consumidores a graves riscos de saúde devido à compra de produtos sem controle ou fiscalização sanitária. Bem recentemente tivemos aqui no Agenda Pública uma entrevista muito esclarecedora sobre tudo relacionado às canetas emagrecedoras, tá? Inclusive esse aspecto, né? A questão da falta de materiais, né, esses medicamentos sem fiscalização, né, vindos de forma duvidosa de outros locais,
sem passar pelo escrutínio aqui, pela fiscalização da Anvisa e também outros órgãos controladores e, acima de tudo, né, sem uma atuação médica na aplicação. As pessoas simplesmente compram e começam a usar, só que é um medicamento que precisa de uma prescrição, claro, né, e também o bom uso, né? São tipos diferentes, com dosagens diferentes. Claro, o médico é que vai receitar e indicar a melhor utilização desse tipo de medicamento. Isso é um alerta seríssimo. Isso, claro, né, pode, inclusive, né, até tirar a vida das pessoas, tá, gente? A gente não pode brincar com a saúde. Automedicação, acima de tudo, essa informação, né, a mais básica de todas. Automedicação é extremamente perigoso, tá? Aqui, ainda em Oi Parcial, Mayra Nogueira. Flávio Dino autoriza a abertura de inquérito da PF contra Lulinha. Com a decisão, passa a tramitar o terceiro inquérito relacionado ao empresário a partir de solicitação apresentada pela Polícia Federal. Além da nova apuração, Dino também autorizou a instalação de um segundo inquérito destinado a investigar possíveis vazamentos ilegais de informações sigilosas ligadas a investigações em andamento. É isso aí, já são 3 inquéritos, né? O Everton Rocha e Fred Campos se pronunciam sobre a operação da Polícia Federal. Daqui a pouquinho, Borges traz essa atualização. Saída temporária do Dias dos Pais solta 953 detentos em São Luís, né? E, Mayra Nogueira, Ainda União Brasil e Federação PSDB Cidadania realizam convenções encerrando o calendário. É isso aí, hoje é o último dia, né, de homologação dessas candidaturas. E Direita Volver, Rocha coloca a PRTB na corrida aos leões, né? Não é Laésio Bonfim, nem o deputado estadual Iglesio Moisés, muito menos Josimar de Maranhãozinho, do PL. Os maiores bolsonaristas do Maranhão, né? Se bem que Josimar não é tão bolsonarista assim, né? Quem pode bater no peito e assumir convictamente ser seguidor de Jair Bolsonaro é o ex-senador Roberto Rocha. É isso aí, né? Abrindo aí o palanque para Flávio Bolsonaro aqui no Maranhão, muito em breve, né? Não perca. 7h25. Mayra Nogueira, aqui em Jornal Pequeno. Maranhão figura entre os estados como melhor saúde fiscal do país, destaca a colunista do Estadão. A classificação considera fatores como nível de endividamento, a capacidade de geração de poupança e a liquidez, servindo também como referência para a concessão de operações de crédito com garantia da União. Nossa Senhora! O Everton Rocha e escritório de Willer Tomás rebatem suspeitas após a operação da Polícia Federal. Ministério Público verifica condições de funcionamento do Hospital da Criança. Roberto Rocha oficializa a candidatura ao governo do Maranhão pelo PRTB. CNJ aprova regra que permite perda do cargo de magistrados por infrações graves. E Flávio Dino assume relatoria do terceiro pedido de inquérito da Polícia Federal contra Lulinha. Esses são os destaques dos principais impressos do estado do Maranhão. Daqui a pouquinho a gente traz as manchetes dos portais também. 7h26 agora, Mayra Nogueira, break e trânsito. Graduação. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98-93300-1491.
Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7 horas e 27 minutos. Vamos aqui às informações do trânsito. Vamos com Borges Júnior trazendo as informações. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia a todos, Adalberto, Mayra. Na manhã desta quarta-feira, no momento, o trânsito agora na Avenida Daniel de Latouche. Informações sobre essa via, apresentando o comportamento típico do horário de pico, sentido Coama, a centro, a via expressa, fluxo intenso. Há registro de retenções principalmente nos trechos próximos ao bairro do Maranhão Novo, também Bequimão, Coama e nos acessos à Via Expressa. Já no sentido centro, Via Expressa, Coama, trânsito de moderado a intenso, a lentidão em alguns cruzamentos, mas fluindo, se comparado aos dois sentidos, a via fluindo melhor do que no sentido oposto. Portanto, então, dentro da normalidade para o horário, esse trecho da Avenida Daniel de Latouche, quando se registra a tendência de aumento do fluxo entre 7h30 e 8h30, período de maior movimentação para trabalho e também escolas, pessoas se deslocando nesse horário para seus destinos. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Muito obrigado, Borges. 7 horas e 28 minutos agora, noticiário. Notícias da cidade. Borges, eleições 2026, PRTB confirma a candidatura de Roberto Rocha ao governo do estado. Exatamente, Adalberto. O PRTB oficializou a candidatura do ex-senador Roberto Rocha ao governo do Maranhão. Foi no dia de ontem, foi nessa terça-feira, durante a convenção realizada aqui em São Luís. No mesmo evento, também foram homologadas as candidaturas proporcionais e apresentada a chapa majoritária para a disputa ao Senado. O PL confirmou o nome do empresário, o Sidônio Gonçalves. Ele vai compor a chapa encabeçada por Roberto Rocha nas eleições deste ano. E em seu pronunciamento, o Roberto Rocha ele disse que, se for eleito, pretende priorizar o combate ao crime organizado, à violência e à pobreza. Segundo ele, a segurança pública vai ser um dos principais focos de um eventual governo. O Sidônio Gonçalves, ele afirmou que a aliança ela foi formada pela identificação com o projeto político apresentado para o Estado. O candidato ao Senado também destacou como prioridades o enfrentamento da violência e da fome, também o fortalecimento da educação. O Roberto Rocha, ele é administrador de empresas e empresário, já foi deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito de São Luís e senador da República entre 2015 e 2023. Atualmente, ele preside o diretório estadual do PRTB. Lembrando que o Missão, partido, já oficializou a convenção, por meio de convenção estadual virtual, no dia 21 de julho deste ano, a candidatura do empresário André Luiz ao governo do Maranhão. Na ocasião, a legenda também confirmou o professor Cadu Aguiar como candidato a vice-governador e anunciou que vai disputar as eleições sem coligações e sem candidato ao Senado. Já o PCB oficializou a candidatura de Reginaldo Lima ao governo do Maranhão. O partido também confirmou Bartolomeu Moreira como candidato a vice-governador na disputa pelo Senado Federal. Raimundo Moreira Correia vai ser o candidato. A legenda entra na disputa, defendendo aí uma plataforma voltada às pautas da esquerda e ampliar então aí o número de candidatos na corrida pelo Palácio dos Leões. Adalberto, Mayra. É isso aí, Roberto Rocha, mais uma vez entrando na disputa e desequilibrando. Não é a primeira vez que isso acontece, tá? Não é a primeira vez, mantendo aí a tradição de ele entrar no jogo e fazer uma alteração, com certeza, tá? Olha, são 7 horas e 31 minutos agora, Borges, muito obrigado pelas informações. Eu queria rapidinho mandar um alô aqui, Mara Nogueira, para Mari Silva Mourão, Rosenilde Santos e também Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena, Adriana, ainda quem está com a gente aqui sempre é o
Heraldo Moreira e a filha Maria Clara, juiz Edilson Caridade, esposa Rita e também a filha Abigail. Muito obrigado pela presença. Marivando Louzeiro também está nos acompanhando, Renato Gomes e a Luzia, em Passo do Lumiar, e a Socorro Brito, em Passo do Lumiar também. É isso aí. Você também acompanhando a gente aqui no Jornal Rádio Universidade, está todo mundo ansioso porque Felipe vem em seguida com o comentário de política. Aposentado, aposentada, você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. Olha, Felipe, eu não sei se você se agrada, né? Mas eu acho que a sua apresentação sempre é uma coisa majestosa aqui, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes da nossa rádio Universidade, neste jornal que não falta notícia verdadeira, isso é que é fundamental. Agora, é fato que eu nunca consigo entrar no ar sem estar sorrindo, porque vocês me fazem felizes. Que maravilha! Que bom. E os ouvintes também, né? Sorria, você está sendo filmado e escutado. É isso aí. É isso aí, Felipe. Vamos falar, vamos para os fatos. Vamos aos fatos. Nem a Polícia Federal, nem André Mendonça vão conseguir fazer o Everton Rocha desistir da campanha para o Senado. Ninguém disse que isso ia ser fácil, né? Olha, quem dera que todo ministro, né, já fizesse a ação, né, e já soltasse a decisão e abrisse o tal do sigilo de justiça, né? Eu entendo que o sigilo de justiça serve para a polícia, quando tem que fazer investigação, e não para ficar metendo medo político. Essa ação, diga-se de passagem, não vou dizer que foi desnecessária, mas todo mundo está procurando entender, né, o que mais que precisa inventar. Porque se realmente a esposa do senador Everton Rocha é sócia do escritório lá do Wickham, né, aquele advogado que faz disputa com Cacai em Brasília, entre os mais fortes e mais reconhecidos, eles mexeram num vespeiro perigoso, não é verdade? Agora, sem dúvida nenhuma, o Everton é um alvo muito interessante, não só a nível de Maranhão, né, para satisfazer togas ocultas, e muito estranho, porque as togas ocultas não se entendem lá no Supremo, né? Vamos dar os nomes nesse caso, que é o ministro Flávio Dino, né, e o ministro André Mendonça. Não se gostam, um é bolsonarista, outro é lulista. Imagina, ministro do Supremo Tribunal Federal tem gostos políticos, tem decisões partidárias. Que loucura isto, rapaz. Parece que não leram antes de entrar, sabe? Mas a questão é que eu, particularmente, conversei com 3 juristas que sempre nos auxiliam e eles foram muito claros, né? Não havia razão para esse espetáculo dantesco da Polícia Federal, nada contra a nossa Polícia Federal. Mas também dizer que a Polícia Federal não é usada politicamente é piada para a gente dormir, né? Nós conhecemos essa história, nós conhecemos as ditaduras, nós conhecemos a tortura, nós conhecemos a asfixia eleitoral por meio das polícias, civil, militar e federal. Então, assim, sem esquecer as polícias das Forças Armadas, né, que já fizeram horrores nesse país. Olha, pela postura do Everton,
entendeu? Eu acho que não foi dessa vez que puxaram o tapete dele, não, tá? E se eu fosse o Everton, eu abria o jogo, mostrava tudo, explodia tudo que ele sabe, porque sabe muita coisa, mas não quer falar. Eu mostraria tudo que sei. Se é para derrubar, então que caiam todos, meu caro Adalberto. É isso aí, Felipe. Falar agora sobre Roberto Rocha, né? E essa capacidade que ele tem de estremecer campanhas, né? Olha, nós estivemos lá, o jornal Rádio Universidade e o jornal Imparcial estiveram lá, porque a pergunta sempre que eu faço para os candidatos, né, na tal da entrevista coletiva, é em nome dos dois veículos. Eu perguntei sobre a fome, né? Como que se desenvolve processos que tirem definitivamente essa vergonha, né, do Maranhão. A gente vê aí que o IBGE demonstra que diminuiu 1 milhão de pessoas saíram da insegurança alimentar, mas nós ainda temos 500 mil pessoas que nesse momento ainda não comeram nada, Adalberto. Não é nada não, é crianças, são idosos, mulheres grávidas. Não tem o que comer, não tem renda, não tem um projeto de renda. Volto a repetir, nenhum candidato até agora apresentou um projeto de desenvolvimento para as pessoas serem independentes, serem donas do seu destino. E sem dinheiro, meu amigo, ninguém é dono de nada. Educação é bom, estrutura é bom, asfalto é bom, todas essas coisas são boas. Mas enquanto não se criar uma geração de renda em que cada família possa decidir com seu dinheiro o que ela quer fazer, em que ela quer investir, em que ela quer ter segurança, nada vai mudar no Maranhão. Nos outros estados aqui vizinhos, o Piauí, o Ceará, não é verdade? Já foi feito isso há muito tempo e já mudou a vida de muita gente. Olha o desenvolvimento desse pessoal. A questão é que Roberto chegou para azucrinar, não foi nem para bagunçar, foi para azucrinar, não é verdade? Não tem medo de lembrar o passado dele, do pai, não tem problema. Se é para encarar, vamos encarar de frente. Agora, eu observo que ele chegou com sangue na saliva, principalmente com o candidato Braide, que tentou derrubar ele de todo jeito, dizendo ele comprando o Novo, né? E realmente o comportamento do Novo não foi nada novo, ele chamou de velhaco. Agora, segure, né, Braide? Você mexeu com Roberto Rocha. Eu não dormiria tranquilo a partir de agora. Roberto é a novidade, Roberto vai ser indiscutivelmente a polarização nacional no estado do Maranhão. A eleição do Maranhão já entrou a nível nacional. Lula não está tranquilinho mais aqui, meu caro Adalberto. Pois é, e se não queriam a presença de Flávio Bolsonaro aqui, né? Ele garantiu, Roberto Rocha garantiu a chegada de Flávio Bolsonaro aqui no estado do Maranhão, e ele pode esperar que ele venha com certeza, né? E vamos ver como é que vai ser o comportamento aí, até inclusive em relação ao eleitorado justamente de Braide, né? Que Braide é uma pessoa que ela deve ser estudada, né? Porque ele consegue congregar comunistas, entre aspas, e bolsonaristas, né? É uma coisa simplesmente fantástica essa que ele consegue fazer. Enfim. Só lembrar uma coisa, Adalberto, me permite? Só lembrar uma coisa, para rapidamente a memória da última eleição. O Everton começou a perder a eleição quando resolveu ficar em cima do muro, quando resolveu dizer que não era nenhum nem outro, entendeu? Nem Bolsonaro, nem Lula. Ali eles encontraram o caminho para furar a bolha de Everton. E ele foi avisado pelos especialistas, estrategistas dele e tudo mais, apesar de que o Everton
trouxe os estrategistas do Uruguai, eu não sei de onde, um desses países aqui vizinho, que ninguém entendeu nada. Olha, o Maranhão é o único lugar que o cofo é trançado na palha, meu bom amigo Adalberto. Boa lembrança. Felipe, Pedro Lucas, Rildo, Perla e Fufuca, o que essa galera tem em comum ou não tem em comum? Olha, daqui um pouco, inclusive, a rádio, universidade, o jornal Imparcial, que hoje eu botei a camisa para alguém lembrar de uma camisa dos 40 anos que me falaram, entendeu? Né? Que vai ter também. Mayra, tu já recebeu essa camisa, Mayra? Ela está vai ter ainda, né? Nós ainda não recebemos, ainda não recebemos, mas ela já está chegando, já está a caminho. Em breve estaremos com essa camisa linda e maravilhosa dos 40 anos de Talentos no Ar da Rádio Universidade. É isso aí. Dia 21 de outubro é o nosso aniversário. Claro que antes disso a gente vai ter a camisa. Não te preocupa não, rapaz. Muito bem. E, inclusive, Mayra, com a autorização de Vossa Excelência, a mãe dos passarinhos, junto com Dona Silvana, eu vou fazer uma camisa com as duas logomarcas, assim, né? Para ficar bem bonito, dizer assim, cheguei, gente. Muito bem. É isso aí. Vamos lá, falando aí dessa turma. Olha, daqui um pouquinho nós vamos estar lá na sede do União Brasil, que vai ser a convenção, né, do Pedro Lucas e dos seus deputados. Pedro Lucas vem para deputado federal, mas vamos entender se eles vão independentes ou se ele vai com Orleans, porque eles estão mantendo isso em segredo. Está errado, viu, Pedro Lucas? Manchete de jornal, destaque de jornal, chega antes, né? Não é esperar tu fazer o discurso, tem que aprender isso com teu pai é um homem experiente nisso, né? Ficou o puxão de orelha aqui no ar, porque é um equívoco. Quando querem que saia uma notícia, são os primeiros a estar correndo atrás da imprensa. Mas quando a imprensa toda corre atrás deles para entender o que está acontecendo, não, lá na convenção nós vamos dizer, tá bom, vamos ver o destaque que vai ser dado. A questão é que o Rildo, prefeito de Imperatriz, a Perla, né, e o Fufuca nós ainda não sabemos, porque não sabemos se vai ser independente. Mas o Rildo e a Perla, que é a esposa do Rildo, levaram, né, duas cepoadas. A primeira foi o Pedro Lucas disse que ela não vai ser suplente do Fufuca. E o prêmio para o Rildo, prefeito de Imperatriz, ter deixado o Brandão, que estava lá, que ajudou a eleger ele, inclusive, estava fazendo muitas ações, continua fazendo muitas ações, porque não parou, em Imperatriz, foi dar uma suplência, né? Como todo mundo quer suplência, né, Adalberto? É um negócio impressionante. A moda Otelino pegou, é uma coisa impressionante. Olha, gente, não é todo mundo que vai virar ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Eu conheço milhares de suplentes que não assumiu um dia, sendo o primeiro suplente. Então, assim, não caiam nessa lorota. Isso aí é só para conseguir seu apoio na eleição. Mas a questão é que a Perla dançou. Agora, o Fufuca vai dançar também? Daqui um pouquinho nós vamos saber e amanhã nós vamos trazer em detalhes isso, meu caro Adalberto. É isso aí, Felipe. Felipe, vamos falar agora sobre Otelino Neto. Cadê Otelino, Felipe? Otelino conseguiu tudo que queria, meu amigo. Tudo que queria, entendeu? Apesar de que não deixaram, né? Não deixaram, não sei se foi o Flávio Dino, que é o muso inspirador deles, né? O conselheiro mor, mas jura que não entra em política, não é verdade? Se ele que não deixou o Otelino e o PSB ir com o Braide, a verdade é essa. Mas ficou com o Felipe. Lançou lá uns deputados, diz que vai eleger 2 deputados federal e 4 estaduais. Particularmente, com um pouquinho de experiência que a gente tem, assim, nesses 40 e tantos anos de campanha, eu entendo que o
quem eu posso dizer que está eleito se chama Otelino Neto, deputado federal pelo PSB. Os demais que corram atrás, porque a cachorrada está latindo, meu amigo. E cachorro, quando late, morde, ou seja, toma os mandatos, não é verdade? Não sei como é que vai ficar os meninos, os ginistas, nessa história, meu caro Adalberto. E Juscelino Filho, Felipe, Federação PSDB, Cidadania... Eu estou indo lá também, pronto, está aqui a outra coisa, que eu vou sair de uma convenção e vou para outra convenção, né? Levando o nome da nossa rádio e o nome do nosso jornal imparcial. Nós vamos tentar entender se ele vai se juntar a alguém ou se pressões esquisitas, né, por causa de processos sendo respondidos no Supremo Tribunal Federal, se é que alguém me entende, entendeu? Não vai permitir que ele vá com o Orleans, porque essa era a intenção de todo o grupo deles, que eu converso com todos da cidadania e do PSDB, não é verdade? Todos querem ir com o Orleans, mas todos fazem a vírgula. Mas você sabe que tem um processo lá do Juscelino no colo do Flávio Dino. E aí? Vai ter asfixia mais uma vez? Ou vão dizer que não se metem em política? Estou ficando cansado, Adalberto. E quando eu me canso, eu lembro às pessoas que a imprensa serve para dizer a verdade. E na rádio, universidade, só se fala a verdade. Meu caro Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes desta rádio, que todo dia estamos aqui presentes. E lembrando, Felipe, que daqui a pouquinho tem a verdade de Saulo Arcângeli, candidato ao governo do Estado pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, 8h15, já, daqui a pouquinho, aqui no Jornal Rádio Universidade. Felipe, muito obrigado aqui pela sua presença e análise. Até amanhã. Estaremos juntos. Até amanhã. Mara Nogueira, vamos aqui para a dica saudável, relaxar um pouquinho, né? E a gente volta em seguida com mais Jornal Rádio Universidade. Muita informação por aqui. São 7h49, a gente volta já. Dica saudável. Uma alimentação rica em vitaminas é fundamental para o bom funcionamento do organismo e para a manutenção da saúde em todas as fases da vida. As vitaminas presentes em frutas, verduras, legumes e outros alimentos naturais ajudam a fortalecer o sistema imunológico, proteger o organismo e prevenir diversas doenças. Além disso, esses nutrientes contribuem para a saúde da pele, dos ossos, da visão e do sistema nervoso, além de auxiliar na produção de energia para o dia a dia. Confira agora alguns benefícios de uma alimentação rica em vitaminas. Primeiramente, o consumo regular de alimentos ricos em vitaminas ajuda a aumentar a imunidade, reduzindo o risco de infecções e fortalecendo as defesas do organismo. Também contribui para o bom funcionamento do metabolismo, melhora a disposição, favorece a cicatrização e ajuda a manter o corpo mais saudável e equilibrado. Por fim, incluir diariamente alimentos naturais e variados nas refeições é uma forma simples e eficaz de garantir a ingestão de vitaminas e promover mais qualidade de vida. No mais, é cuidar da atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia! Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro.
Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro, a distância que te aproxima do seu futuro. Sete horas e 52 minutos agora, aqui no Jornal Rádio Universidade. A gente traz os destaques dos principais portais da capital maranhense na manhã desta quarta-feira, dia 5 de agosto, Mayra Nogueira. Olha, o tempo passa rápido, hein? Vamos ficar de olho aqui em Oi Parcial. O que é que tem como destaque? Homem condenado por abusar da enteada é preso em Buriticupu. O homem de 27 anos foi localizado pela Polícia Civil após decisão definitiva da Justiça e cumprirá mais de 9 anos de prisão em regime fechado. Aqui destaque, PRTB oficializa a candidatura de Roberto Rocha ao governo do Maranhão. Esses são os destaques de O Imparcial. Aqui em G1 Maranhão, o prefeito de Passo do Lumiar, Fred Campos, é alvo de operação da Polícia Federal, que também mira familiares de Everton Rocha. Agora só um F5 aqui. Não, é isso aqui mesmo. É essa que é a manchete ainda, né? E mais de 950 detentos terão saída temporária do Dia dos Pais na Grande São Luís. Em jornal pequeno, site do Jornal Pequeno, nova ligação rodoviária vai encurtar trajeto entre Viana e Pedro do Rosário. A pavimentação, melhor dizendo, de 38 quilômetros da MA 217 receberá 105 milhões de reais e também vai atender comunidades da Baixada Maranhense. Mulher presa por atacar mãe e filha de 5 anos com facão em Santo Inês. Olha a violência terrível, né? Envolvendo mulheres também. Criança sofreu lesão na cabeça, enquanto a mãe foi ferida no braço e precisou passar por cirurgia. Que coisa terrível. 7 horas e 54 minutos. Vamos trazer aqui Borges Júnior para atualizar a gente. Borges, vamos falar agora ainda na questão das eleições, na cobertura das eleições. Prazos importantes marcam o calendário eleitoral nesta quarta-feira. Borges. Exatamente, Adalberto. No dia de hoje, o calendário eleitoral entra em uma etapa decisiva. Termina hoje o prazo para que partidos, federações e coligações realizem as convenções e definam, então, as candidaturas aos cargos em disputa nas eleições. A partir de agora, também passa a valer a prioridade dos Correios para o envio de material de propaganda das candidatas e dos candidatos. O dia também marca o fim do prazo para a Justiça Eleitoral divulgar os nomes das mesárias, dos mesários e das pessoas que vão dar apoio logístico à votação, além dos locais onde vão funcionar as sessões eleitorais e as mesas de justificativa. Outro prazo que se encerra também nesta quarta-feira, que chega ao fim no dia de hoje, é a da nomeação das juntas eleitorais pelos tribunais regionais eleitorais, ainda a definição da comissão responsável pela auditoria da votação eletrônica. Os tribunais regionais eleitorais também devem indicar o juiz eleitoral que vai ficar responsável pela convocação das pessoas que vão atuar como auxiliares nos testes de integridade das urnas eletrônicas. Portanto, então, prazos limites chegando ao fim no dia de hoje, nesta quarta-feira, com atenção às eleições 2026. Alberto, Mayra. Borges, falando agora sobre essa operação sem desconto. O Everton e Fred Campos negam irregularidades após a nova ação da Polícia Federal. Mayra, a Polícia Federal deflagrou nova etapa da operação sem desconto, operação que investiga
um esquema de lavagem de dinheiro, esquema ligado às fraudes em descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. A ação ela atingiu familiares e pessoas ligadas ao senador Everton Rocha, além do prefeito de Passo do Lumiar, Fred Campos. O Everton Rocha ele afirmou que recebeu a operação com indignação, disse também que ter consciência tranquila. O senador ele declarou que todas as movimentações financeiras citadas são legais e, segundo ele, foram declaradas à Receita Federal. O Everton Rocha atribuiu a investigação ao momento da disputa eleitoral. Já o prefeito Fred Campos, ele informou que o repasse investigado é resultado de um contrato de arrendamento, contrato firmado com uma empresa da qual ele é sócio e, segundo ele, não houve irregularidade, toda a documentação pode ser apresentada às autoridades. O Fred Campos, ele também disse que a investigação não vai prejudicar o funcionamento da prefeitura, nem das empresas ligadas a ele. A defesa dos dois afirma que está adotando as medidas necessárias para esclarecer os fatos. A operação sem desconto, ela apura a suspeita de ocultação de recursos obtidos em fraudes contra beneficiários do INSS, esquema por meio de empresas, contas de terceiros e movimentações em dinheiro vivo. O Everton Rocha, ele já havia sido alvo de buscas em uma fase anterior da investigação. Ele continua negando qualquer envolvimento. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Agora, falando sobre o Hospital da Criança, a vistoria aponta melhorias nas UTIs, mas a apuração sobre as mortes continua, não é isso, Borges? Isso, Adalberto. O Ministério Público do Maranhão e o Conselho Regional de Medicina fizeram uma nova vistoria no Hospital da Criança, aqui em São Luís, vistoria para verificar as mudanças adotadas após as denúncias envolvendo as UTIs pediátricas. Durante, então, a inspeção, os órgãos identificaram avanços como a retomada da gestão das 3 UTIs pela Prefeitura, o reforço das equipes médicas e de enfermagem, também a ampliação do número de fisioterapeutas e a regularização das escalas de plantão, mesmo com as adequações. O Ministério Público informou que as investigações sobre as mortes de crianças, elas seguem em andamento, elas continuam, isso vai ser de forma individual, análise com base nos prontuários médicos, o intuito apurar se houve falhas no atendimento. O hospital passou a ser investigado após denúncias de redução das equipes, falta de insumos e possíveis irregularidades das UTIs. O contrato com o Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, o IBMED, foi encerrado, mas a empresa continua sob investigação para apurar se tinha condições de administrar os leitos. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. São 8 horas em ponto. Mayra Nogueira, vamos aqui para o Rádio Ciência. Daqui a pouquinho, Borges retorna com mais notícias. A gente tem muita coisa, tá? Tem Paulo Arcângelo, candidato pelo PSTU no governo do Estado do Maranhão. Daqui a pouquinho, logo depois do Rádio Ciência, com entrevista aqui com a gente do Rádio Opinião, entre outras coisas, esporte, Gilberto Mineiro, tem muito jornal, Rádio Universidade ainda. A gente volta já já com mais informações, tá? Pesquisa do Unicef analisa estratégias terapêuticas do tratamento de ataxia de Friedreich. Você sabe o que é a bainha de mielina? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Pesquisa do Unicef analisa estratégias terapêuticas no tratamento de ataxia de Friedreich. A ataxia de Friedreich é uma doença genética, rara e degenerativa. Esse problema começa dentro das células, na mitocôndria. Pense que as mitocôndrias são como uma usina de energia para as células, que tem como base uma proteína chamada frataxina. Quando uma pessoa nasce com um problema no gene FXN,
o corpo produz frataxina em menores quantidades. Sendo assim, as funções desempenhadas por essa proteína ficam prejudicadas. A usina fica sem energia suficiente. E os ferros, minerais que seriam ordenados pela proteína, ficam soltos e reagem aos oxigênios, gerando radicais livres, formando uma espécie de ferrugem, corroendo a célula por dentro. Como coração, pâncreas e nervos são os órgãos que mais dependem da energia produzida pelas células, serão também os primeiros a sofrer com a falta de energia. Isso tudo se traduz em perda de coordenação, desequilíbrio, o músculo cardíaco engrossa de forma normal, palpitações, aumento nas chances de desenvolver diabetes e outros. Apesar de estudos avançados, ainda não existe cura, mas algumas terapias são capazes de retardar a evolução ao atenuar sintomas da doença. E essas terapias são analisadas em uma pesquisa do UNICET, Centro Universitário Tecnológico de Teresina, intitulado Estratégias Terapêuticas Associadas à Fisiopatologia da Ataxia de Friedreich, uma revisão com abordagem quantitativo-descritiva. O projeto é conduzido pela acadêmica da graduação em Medicina do UNICET, Gabriele Cauane Souza e Souza Costa. O objetivo do nosso trabalho foi analisar as principais estratégias terapêuticas relacionadas à fisiopatologia da ataxia de Friedreich. Essa é uma doença genética, neurodegenerativa e progressiva, causada principalmente pela deficiência da proteína frataxina, que é essencial para o funcionamento adequado das mitocôndrias. A partir disso, nós buscamos entender também como as terapias mais recentes atuam nos mecanismos responsáveis pela progressão da doença, como, por exemplo, a disfunção mitocondrial, o acúmulo de ferro nas células, o estresse oxidativo e também a neuroinflamação. Além disso, a gente buscou comparar os resultados encontrados na literatura para identificar quais estratégias apresentam maior potencial terapêutico e quais ainda precisam de mais estudos antes de serem aplicadas de forma mais ampla na prática clínica. Para isso, os pesquisadores buscaram diferentes estudos publicados de 2016 a 2026, considerando avanços terapêuticos mais relevantes e recentes. Foram encontrados 103 estudos, número reduzido para 7, a partir de critérios de inclusão e exclusão. Também foram classificados entre positivos com limitações ou limitados. Os resultados revelaram que a maioria das estratégias terapêuticas são promissoras. Dos 7 trabalhos analisados, 4 são descritos como positivos, 2 são positivos, mas com limitações, e apenas 1 foi avaliado como limitado. Segundo Gabriele, essas terapias têm potencial de tratamento, mas ainda precisam de avaliação em estudos clínicos maiores. As terapias que mais se destacaram foram a omaveloxolona, os oligonucleotídeos antissenso e a terapia gênica, porque elas demonstraram melhora na expressão da frataxina, na redução do estresse oxidativo, na melhora da função mitocondrial e também benefícios funcionais em diferentes modelos de estudo. Apesar desses achados serem positivos, muitos estudos ainda foram realizados em modelos experimentais ou com um número pequeno de pacientes. Por isso, concluímos que essas terapias têm potencial para o tratamento da ataxia de Friedreich, mas ainda precisam ser avaliadas em estudos clínicos maiores para confirmar a sua eficácia e segurança. Com colaboração de Pedro Batista Bruno Goulart, Jornalismo Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E a bainha de mielina, você sabe o que é? A bainha de mielina é uma camada fina de gordura que reveste os axônios, prolongamentos responsáveis pela condução de impulsos nervosos. A função principal é acelerar a transmissão desses impulsos, em que a mielina faz o sinal pular entre pequenos espaços descobertos ao longo dos axônios, chamados nós de Ranvier. A bainha de mielina não é diretamente afetada pela ataxia de Friedreich, mas
acaba se perdendo progressivamente conforme a doença avança, o que compromete a transmissão dos impulsos nervosos. Por isso, um dos exames de apoio no diagnóstico da doença é a eletroneuromiografia, que vai medir a atividade elétrica dos nervos. Em pacientes com ataxia de Friedreich, os sinais nervosos costumam ser fracos ou ausentes. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. 8h08, estamos de volta. Eu e Mayra Nogueira aqui com o Jornal Rádio Universidade, você e Borges Júnior trazendo informações. Retomando o contato na reportagem com Borges Júnior. Borges, vamos falar sobre o Dia dos Pais. Na verdade, né, a saída temporária, né? Mais de 950 detentos deixaram presídios para a saída temporária. Adalberto, a Justiça autorizou a saída temporária de 953 internos do sistema prisional da ilha de São Luís, saída temporária do Dia dos Pais. O benefício ele começa no dia de hoje, começa nesta quarta-feira. Os apenados começam a sair a partir das 9 da manhã. O benefício ele segue até o dia 11 de agosto. A medida ela é destinada a apenados que cumprem os requisitos previstos na Lei de Execução Penal. Durante, então, esse período, eles podem visitar os familiares, mas precisam obedecer às condições determinadas pela Justiça. Entre as regras estão informar o endereço onde vão permanecer, ficar recolhido à residência no período noturno, não frequentar festas, bares ou locais semelhantes. A decisão ela foi encaminhada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, encaminhamento da primeira vara de execuções penais da comarca da Ilha de São Luís. As unidades prisionais elas devem informar até a 14 de agosto quais beneficiados retornaram. Quem não voltar, quem não retornar até às 6 horas da tarde do dia 11 de agosto, vai ser considerado foragido e perde então os benefícios. Adalberto, Mayra. Borges, ainda mais um assunto, exatamente sobre a polícia que prendeu aí uma jovem suspeita de matar a própria filha no interior do estado. O caso foi bárbaro. Vamos ouvir. A Lorizan Teles da Silva, de 18 anos, Adalberto, Mayra, ela foi presa suspeita de matar a própria filha, prisão em flagrante. A criança tinha apenas 1 ano e 6 meses de vida. Caso acontecido no município de Bela Vista do Maranhão, cidade maranhense distante a cerca de 239 quilômetros aqui de São Luís, aqui da capital. Caso ele está sendo investigado pela Polícia Civil e, de acordo com as investigações, a criança ela foi socorrida, foi levada ao Hospital Regional Tomás Martins, em Santa Inês, apresentava ferimento na cabeça, também tinha marcas de estrangulamento no pescoço. Já sob o atendimento médico, a criança ela não resistiu, morreu durante a transferência para cá, para São Luís, aqui para a capital. A Polícia Militar informou que a mãe apresentou versões diferentes sobre o que teria acontecido com a criança, e em um dos relatos, a mãe ela disse que a menina havia caído da cama, mas não conseguiu explicar as lesões encontradas no pescoço da criança. Os policiais também identificaram indícios de alteração na cena da ocorrência. A suspeita ela foi encaminhada para a Delegacia Regional de Santa Inês. A polícia continua as investigações, busca aí esclarecer a motivação do crime. Adalberto, Mayra.
Que coisa terrível, viu, esse crime aí, muito terrível. 8h11, mudando de assunto aqui, Borges, saindo do noticiário policial, vamos aí aos direitos, né? Bancos são condenados a cumprir limite de espera em filas. Adalberto, a Justiça determinou que o Bradesco, o Banco do Brasil, Santander, também o Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, o HSBC Múltiplo passem a cumprir o tempo máximo de 30 minutos para o atendimento nas agências do Maranhão, conforme prevê as legislações estadual e municipal. A decisão ela também obriga os bancos a emitirem senhas com os horários de chegada e de atendimento, também de informar em local visível o tempo limite de espera e os canais de reclamação, como o PROCON e também o Banco Central. Cada instituição ela foi condenada a pagar R$ 1 milhão por danos morais coletivos. Esse dinheiro ele vai ser destinado ao Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos. A sentença ela foi proferida pelo juiz Douglas de Melo Martins, ele que é da Vara de Interesses Difusos e Coletivos aqui de São Luís, sentença em função de uma ação pública, ação movida pelo Ministério Público do Maranhão e que apontou o descumprimento das regras sobre o tempo de espera nas filas. O magistrado ele destacou que a obrigação dos bancos é permanente e que a expansão dos serviços digitais não elimina o dever de garantir um atendimento presencial adequado aos clientes. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora de cinema, Festival Guarnicê chega à 49ª edição com formação e jogos digitais. Mayra, São Luís recebe entre os dias 20 e 26 de agosto a 49ª edição do Festival Guarnicê de Cinema, edição de número 49, ela é promovida pela UFMA, pela Universidade Federal do Maranhão. O evento reúne produções audiovisuais de todo o país, reforça a importância do Maranhão no cenário cultural brasileiro. A programação ela inclui mostras competitivas de curtas, longas, videoclipes e jogos digitais, além de exibições paralelas, atividades formativas e ações voltadas ao público infanto-juvenil. Também homenagens a nomes do audiovisual. E nesta edição, edição de número 49, mais de 1.400 obras foram inscritas. Os filmes selecionados disputam o troféu Guarnicê, enquanto as mostras paralelas, elas reúnem 83 produções de 22 estados, com diferentes gêneros e linguagem. O festival também realiza a 6ª mostra competitiva de jogos digitais. São 20 projetos do Maranhão e do Nordeste. O evento também promove o seminário Ciência Cine Guarnicê, iniciativa que debate temas ligados ao cinema, também à memória, à educação e à produção audiovisual. Lembra o Guarnicê, este ano em formato híbrido. O festival ele segue até o dia 26 de agosto e caminha aí para celebrar 5 décadas de história. Guarnicê de Cinema, um dos mais tradicionais eventos de cinema do Brasil. Outras informações referentes à UFMA, Universidade Federal
Horas 20 minutos agora. Finalmente, né? A oscilação aqui foi grande na internet. Vamos conseguir aqui, na internet do meu celular, aqui, embora se der uma alteração, nos perdoe, tá? Mas pelo menos pelo sinal aqui tradicional da antena da Rádio Universidade, 106,9. A gente começa hoje mais uma entrevista, hoje recebendo o candidato ao governo do Estado do Maranhão pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, Saulo Arcângeli. Saulo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião, à Rádio Universidade. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Saudação ao Adalberto, ao Mayra, ao Borges e a todos que estão agora nos escutando na rádio. Acho que agora voltou, né? Na rádio não caiu. Na rádio não caiu. Foi só no YouTube, tá? Mas a gente está aqui. Não foi culpa minha, né? Não foi culpa do PSTU, né? Não foi culpa de ninguém, não. Então, prazer, né? Vamos aqui conversar um pouco aí sobre as eleições de 2026 e a nossa candidatura. Mais uma eleição, né? Mais uma eleição. E qual o contexto agora, né? Ou ele se mantém, digamos assim, né? De uma tradição política que a gente tem aqui no nosso estado, no nosso Brasil. Falando especificamente, né, partidos que têm a causa revolucionária, né, como o PSTU, em mais esse pleito. A gente sabe que nós vivemos ainda num momento de muita polarização, né? E ter uma candidatura do PSTU é muito importante, uma candidatura ideológica, né, no meio de toda essa confusão. O PSTU não fica esperando a Polícia Federal na porta de madrugada, não está metido em todas essas falcatruas, né, que estão representadas nessas três candidaturas, né, tanto do Eduardo Braide, como do Orleans Brandão, sobrinho do governador, como também no Felipe Camarão. Você tem uma mistura, né? Aí não tem nada de ideologia. Inclusive, eles participaram do mesmo projeto aí há muito tempo, romperam agora por questões de poder, mas são responsáveis pela situação que vive o Maranhão. Eles vão dizer que não, né? Mas todos passaram pelas oligarquias, continuam mantendo as relações, a gente vê nas chapas, né? As próprias chapas aí que são montadas para Senado, para suplente, a gente vê vice-prefeito, é parente de não sei quem, está todo mundo no meio de uma oligarquia, né, que transformou o nosso Estado, né, nessa situação, né, um Estado que tem uma riqueza grande, né, não é qualquer estado que tem o segundo maior litoral do país, né, 42% do mangue do país, recursos naturais, né, recursos minerais, recursos da agricultura, mas, infelizmente, é um modelo, né, do estado do Maranhão de desenvolvimento para poucos, né, para grandes empreendimentos, né, para multinacionais, para essas oligarquias que ficam recebendo dinheiro público, né. Então, apesar de todas essas riquezas naturais, culturais, né, que tem o estado do Maranhão, né, essa riqueza não é dividida, né? Então, os trabalhadores que geram essa riqueza, né, o Maranhão, se a gente pegar aí no último período, nos últimos 10 anos, é o 7º estado de crescimento do PIB, né? Mas aí o PIB do Maranhão não é dividido, né? A gente vê as riquezas indo embora. O Maranhão, na Organização Mundial do Trabalho, tem uma função, né, que é fornecer matéria-prima, né? O Brasil também tem essa mesma função, né? Você tem que fornecer matéria-prima e grandes empreendimentos que têm causado muitos problemas sociais, né? Problemas do meio ambiente. A gente vê que é um estado onde você tem a maior devastação do país, né? Porque você tem o Matopiba, né? Que vai ainda mais, está mais complexo agora, porque o governo Brandão aprovou a lei de terras, né? Onde pode ser negociado terras públicas, né? A lei da grilagem, né? Onde passou de 250 hectares para 2.500 hectares, para você poder negociar com agronegócio, com a grilagem. Então, é um estado, né, que você tem todas essas riquezas, mas é um estado que permanece com todas as desigualdades sociais,
o Estado do Maranhão, a gente tem que mudar essa realidade. E não vão ser essas outras candidaturas que vão fazer isso. Saulo, a gente está aqui em 8 horas e 25 minutos, a gente começou com um atrasozinho, para começar 8h15, indo até 8h30, né, para dar uma isonomia de mesmo tempo para todos os candidatos, né? São 8h25, portanto a gente vai até 8h35, tá? Então, só pedindo para a gente ser um pouquinho mais objetivo na resposta, para a gente aproveitar bem esse tempo. E lembrando que a gente vai ter um outro momento, claro, com as sabatinas aqui na Rádio Universidade também, na TV UFMA, claro, você vai participar e teremos mais tempo para desenvolver melhor. Voltando aqui para a questão da corrupção, que você começou citando, né? Assim, o PSTU, ele é um partido que ainda não tem muita representatividade em termos de cargos, né? Deputados, enfim, senadores, prefeituras e por aí vai. Porém, partidos que estão um pouco mais próximos em termos de espectro de esquerda, né? Como o PSOL, também não são vistos, né, não são pegos nessas operações, né? Elas estão mais ligadas aí ao partido que é de conciliação, que é o PT, e os partidos de direita, enfim, que estão totalmente atolados, por exemplo, no caso Vorcaro, né, o Vorcaro Gate, né, como dizem. Enfim, mas não falta representatividade, justamente ter mais representantes, enfim, como é que vocês encaram isso com o passar dos tempos e fica aquela coisa, né? As pessoas estão entendendo. Hoje em dia a gente já tem a internet também que facilita muito esse alcance não só do PSTU, outros partidos também, mas sobretudo o PSTU que tem uma mensagem mais forte. Pois é, Adalberto, os partidos que têm uma linha ideológica, né, de esquerda, nosso partido é um partido socialista, né, que propõe uma revolução no país e no mundo, né, a gente tem uma restrição. Depois da última reforma política, né, porque a eleição não tem nada de democrática, né, a gente sabe disso. A gente participa, é importante, porque a gente faz o debate, queremos eleger, né, parlamentares, queremos eleger para o executivo, mas tem, né, todo um processo da burguesia nacional de não permitir, né, que a gente nem fale. Né? Então, hoje a gente não tem mais, que antigamente a gente tinha, né, um tempo de horário de TV, né? Os recursos que são públicos hoje é um absurdo que é repassado para esses partidos políticos, nós não pegamos esses valores, né? Se a gente for comparar os quase 1 bilhão dos partidos da ordem, né? PT, PL, PV, né? E todos eles entraram nesse processo, até o próprio PSOL recebe um bom valor, né? A gente não, continuamos recebendo 3 milhões para o Brasil todo, para uma campanha de presidente, né, uma campanha a nível estadual, a gente sabe da nossa dificuldade, né, nós não temos avião para viajar, eles têm, a gente aqui até para sair para o Estreito dos Mosquitos não consegue sair, porque a ponte, né, aí a gente vai tentar pelo ferryboat também, a mobilidade é terrível, né, então é muito difícil fazer campanha, mas a gente, o PSTU mantém firme a sua ideologia, né, nós temos uma posição de oposição de esquerda ao governo Lula, né, porque nós não aceitamos o Mato Piba, que está acabando com o Maranhão, que é um projeto do PT, né, e a gente precisa da candidatura do Hertz para dizer isso, né, porque as outras candidaturas não vão dizer isso. O governo Lula, dos 600 bilhões para o Plano Safra, deu 520 bi para o agronegócio, é para acabar com o Maranhão. Então a gente tem que ter a candidatura do PSTU para dizer, a gente não pode esconder, né, os ataques que são feitos à Cássia, os ataques que são feitos a natureza no estado do Maranhão, os recursos naturais que tiram do Maranhão, né, o ouro, os minérios, a geração de energia, isso tudo ataca a natureza, ataca a vida das pessoas. A gente tem um estado onde você tem maior pulverização de agrotóxicos, onde a gente participou de um fórum, né, e a gente sabe que coisa terrível você ter as famílias, idosos, crianças dormindo e vem o drone, porque o drone que nem escuta, né, caindo em cima das pessoas morrendo no estado. É uma barbárie que a gente está vivendo. E a candidatura do PSTU é para isso, a gente não vai aceitar. Por exemplo, a gente vai decretar o fim da lei de terra do Brandão, a gente vai ter que decretar o fim da pulverização de agrotóxicos, nenhum outro candidato vai ter como fazer isso, porque eles estão no sistema, eles fazem parte dessa realidade do Maranhão, de 57% na informalidade, né? Você tem a menor média de 1.219 renda per capita do Brasil, né? A gente tem 45% dependendo do Bolsa Família, é um programa emergencial importante, mas é R$700 por família, é um absurdo viver por R$700. Então, tu tem que gerar trabalho e renda, você tem 270 mil pessoas que não têm moradia, então tu tem que ter um plano de obra,
para pensar na questão da moradia da população, saneamento, 57% só que chega água na casa da pessoa, né? 40% tem esgoto, apenas 19% é tratado, vai tudo para o rio, para o mar, e fica por isso mesmo, né? E aí essas candidaturas estão só negociando para ver quem vai ganhar mais dinheiro depois, né? É tudo diferente. Então, a candidatura do PSTU é fundamental. A candidatura do PSTU é uma candidatura que a gente vai combater os poderosos. A gente sabe que não é fácil, mas a gente vai combater os poderosos, vamos combater essa realidade tão difícil que vive o Maranhão. Precisamos ter políticas públicas de educação. A saúde é privatizada, né, controlada pelos políticos, controlada pela MSE, que é uma empresa privada, que foi feita pela Rosiana, o Flávio Dino fortaleceu. A gente tem que ter concurso público. A gente tem 1,3 médico por 1.000 habitantes, é pior, né? E a população depende do SUS, 92,6% da população do Maranhão depende do SUS, tu tem que dar condições de saúde para essa população, mas não é utilizando a política, né, para favorecer, as pessoas furam a fila, né? Inclusive teve prefeito aqui do Maranhão que disse, eu tenho que ligar para Orleans para ele furar a fila e eu conseguir botar a pessoa. É um absurdo, o cara que fala isso, né, demonstra que tem uma corrupção, né, generalizada nesses grupos políticos que estão aí. A gente tem que mudar essa realidade. Por isso que a candidatura do PSTU é necessária e fundamental para a gente organizar e colocar para a população que não vai ser a eleição que vai resolver. A gente tem a compreensão que vai ser a organização dos trabalhadores, aqueles que geram a riqueza do nosso Estado, que é usurpada, né, por um grupo minoritário, por pessoas que nem moram aqui. Se a gente for ver a Vale, a Eneva e a Alumar, são grupos internacionais. Pessoas que nem moram aqui, que tiram a nossa riqueza, né, deixam um lastro de ataque, né, à natureza e aos trabalhadores e trabalhadoras. Por isso que a candidatura do PSTU, tanto a nível local, o companheiro Hertz, a nível federal, tem essa tarefa. Nessa confluência aí de candidaturas no nível estadual, como a sua, e no nível federal, como a do Hertz, como é que vai ser, justamente, se forem eleitos, as questões relacionadas a algumas dessas políticas, né, que tu já citaste aqui, que foram implantadas, né, na maioria delas, pelo PT? É uma continuação, poderia continuar, enfim, qual seria a forma? Ampliar tudo, refazer do zero, como é que seria isso? Primeiro, a gente tem que ter uma renda de, no mínimo, salário mínimo, né? Não dá para... Como fazer isso? Então, tem recurso. Por exemplo, o orçamento da União. 46% é para pagamento de juros da dívida. Já foi aprovada várias vezes a auditoria da dívida pública. Os presidentes não vetaram. Dilma vetou, Temer vetou, até o Congresso aprovou, porque sabem, né? Você tem uma dívida, né, que não se paga, 46% é só de juros e amortização. Você tem juros sobre juros, que nem pode, é inconstitucional, mas no Brasil virou uma loucura. O Banco Central com total autonomia para ter mais esquema do Banco Marcha, eles querem dar mais autonomia agora ao Banco Central. Então, a gente tem que ter políticas, né? Porque o Brasil está entre as 10 economias do mundo. O Brasil produz, é um dos países que mais produz alimentos e não pode ter uma população passando fome, né? Com necessidade nutricional. Então, tu tem que mudar essa realidade. A gente sabe que combater essa estrutura não é fácil, por isso que a gente é necessário. Se eu eleger um Saulo, se eu eleger um Hertz, não vai ser com atitudes administrativas que a gente vai resolver o problema, né? Primeiro, se a gente eleger esses dois, é porque a gente está com uma base da população se revoltando contra esse sistema que está aí. Os trabalhadores vão ter que governar, né? Por isso que a gente defende os conselhos populares, porque aquele que está lá na fila da saúde, na fila para ter a sua criança próximo da sua casa, ele que sabe a sua realidade, né? Então, eles que vão ter que governar os trabalhadores e trabalhadoras. Por isso que a gente tem, diferentemente, porque senão a gente vai virar uma barbárie. O sistema capitalista é isso, né? O sistema capitalista tenta excluir, como é no Maranhão, principalmente. Saulo, a gente já está chegando aqui ao limite do tempo. Eu queria fazer uma pergunta justamente sobre isso, né? Que é essa proposta, claro, de governar com conselhos populares, para todas essas áreas que vocês propõem, né? Segurança, saúde, enfim, tudo, essa participação. Vocês, claro, né, têm isso aí em mente como uma organização, mas não bastaria, essa é que é a pergunta, somente a organização de vocês como administradores, gestores e a população agregando, né? Se reunindo, se organizando para justamente participar
disso. Você acha que isso seria uma coisa por etapas, seria de imediato? Tem condição disso acontecer de uma maneira imediata, essa organização para juntar as duas peças? Então, Adalberto, hoje a gente tem conselho para tudo. Tem conselho da saúde, tem conselho do transporte, tem conselho da educação, mas não funciona, né? Não são conselhos deliberativos. Nós temos a posição de transformar esses conselhos, ampliar esses conselhos, por exemplo, conselho de pessoas com deficiência. A gente tem que ampliar para as pessoas que estão sofrendo hoje com todas as dificuldades. A gente viu aí o concurso de Ribamar, o absurdo que foi para as pessoas com deficiência poderem acessar o concurso. Então, essas pessoas, né, por exemplo, não dá para um governo que tem 32 bilhões, governo do Estado, pegar 0,20% do orçamento para geração de trabalho e renda, 0,27% para proteção ambiental, 30 mil reais para proteção à mulher, 30 mil reais de um orçamento de 32 bilhões. Então, quem sabe da realidade são as mulheres, a gente tem um estado do maior número de feminicídio. Quem sabe a realidade são aquelas pessoas que não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação, que passam 3 meses, que virou para pegar um ônibus, um transporte, a gente vê que é uma cidade para veículo automotor, totalmente ao contrário, né? E a gente vê a loucura que as pessoas para chegar ao trabalho, por isso que a gente defende uma tarifa zero, né? Todas essas áreas, inclusive que está na Constituição, no artigo 15, que são direitos sociais, tem que ser garantido pelo Estado, o transporte, a educação, a saúde, né? Então a gente precisa ter o Estado controlando, porque não dá para entregar para a iniciativa privada. Se tu entregar para a iniciativa privada, vai acontecer o que aconteceu no Hospital da Criança, que é um absurdo. Às vezes utilizo politicamente, mas é um absurdo, né? E a prefeitura teve que contratar agora pediatra, porque quando você passa esses direitos essenciais, essas políticas públicas essenciais para a iniciativa privada, ela quer lucrar. A água ela vai querer lucrar, como é feito lá em Passo Lumiar e Ribamar. Então a gente tem que fortalecer a CAEMA, não virar um cabide de emprego, fortalecer a CAEMA, dar estrutura para a CAEMA, valorizar os trabalhadores para a gente garantir o saneamento, porque saneamento é saúde, né? Está tudo relacionado. Saneamento é a questão ambiental, né? É a educação ambiental que a gente também tem que praticar nas escolas. Então, o conjunto, né, de propostas que a gente traz, mas é dialogada, né? Nosso programa foi dialogado com vários grupos, com sindicatos, com movimentos sociais, né? Mas não é um programa pronto, mas é um programa que a gente tem que apresentar, né? Inclusive cumprindo o TRE, mas foi feita uma discussão prévia e que a gente vai avançar no processo, durante o processo eleitoral. Maravilha. A gente vai ter muito tempo nas sabatinas, justamente para desenvolver com mais profundidade todos esses assuntos, com todos os candidatos. Essa é a nossa pretensão. Convite informal já está feito aqui. Claro, a gente vai fazer ainda nesta semana, para a reunião, o convite formal, com certeza. E eu quero agradecer aqui a Saulo Arcângeli, que é o candidato do PSTU ao governo do Estado. Saulo, muito obrigado. Então, eu quero agradecer a Rádio Universidade, espaço, a gente precisa desses espaços até para falar diferente dos outros, né? E aí convidar a todos os trabalhadores, trabalhadoras e a população que acompanha a gente, nos apoia, inclusive financeiramente, né? Siga aí @Saulo Arcângeli, PSTU, né? Para a gente construir junto essa campanha e tentar mudar a realidade aí do Estado do Maranhão, do Brasil e do mundo, né? Que essa é a nossa tarefa principal. Maravilha. Muito obrigado. Amanhã tem mais entrevista. A gente ainda não sabe, não está na agenda quem vem, mas com certeza tem. Para continuar aqui com os candidatos ao governo do Estado aqui no Jornal Rádio Universidade, no Rádio Opinião. E lembrando que a gente vai ter depois, posteriormente, sabatina com maior tempo, né? 50 minutos para desenvolver todos esses assuntos. Saulo, eu peço que você fique aqui, acompanhe a gente vai ter esporte agora. Mara Nogueira, vamos ao esporte, trazendo as informações esportivas agora. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E vamos às notícias esportivas aqui no Jornal Rádio Universidade, começando com o Sampaio Corrêa, que estreia nesta quarta, dia 5, na Superliga C feminina de vôlei, isso contra o Parnaíba Vôlei do Piauí, né? Pela primeira rodada da etapa Nordeste, garantindo aí vaga para a Superliga B. Em 2025, o time maranhense chegou à final, mas terminou como vice-campeão. Já em 2024, o time não conseguiu avançar de fase. Nesta temporada, o Tubarão está no Grupo A,
junto com o Parnaíba e o Rede Cuca Vôlei do Ceará. Vale destacar que os times campeões das etapas regionais Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sul e Sudeste garantem vaga na fase final da competição nacional. O Sampaio estreia às 4h no BNB Clube em Fortaleza, Ceará. A etapa Nordeste feminina segue até domingo, dia 9. Continuando, Mayra, com a maranhense, melhor dizendo, né? Ana Carolina Reis, que participou da competição internacional de badminton paralímpico no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, isso lá em São Paulo. A atleta trouxe 3 medalhas, 2 de bronze e 1 de ouro. Na categoria individual SL4, Ana levou o ouro. Já nas categorias dupla feminina, junto com Eduarda Oliveira e dupla mista com João Pedro Oliveira, conquistou as 2 medalhas de bronze. Parabéns, Ana Carolina! Finalizando, Adalberto, com a líbero maranhense Nieme, que foi convocada pelo técnico da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, José Roberto Guimarães, para disputar o Campeonato Sul-Americano, que vale vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Durante a Liga das Nações, Nieme ficou fora das etapas na Turquia e também no Japão para cuidar da filha, Antonella, de 1 ano de idade. Além de Nieme, o time também conta com o retorno de Gabi e Tainara, que sofreram lesões durante a VNL. A equipe oficial vai ser apresentada, foi apresentada na quarta-feira, ontem, dia 4, em Saquarema, Rio de Janeiro. A competição começa no dia 8 de setembro, no Maracanãzinho. Vamos trazer o resultado e torcer bastante. A redação é de Maiara Cordeiro. Faltando 19 minutos para as 9, continuamos aqui ainda com o Jornal Rádio Universidade, trazendo aqui o comentário musical de Gilberto Mineiro, ele que faz aí a ode de Pedro Ivo Frota à MPB. O repertório do CD Monolito, de Pedro Ivo Frota, nos remete à música brasileira mais genuína, que passa por Milton Nascimento e Dorival Caymmi. Tudo fica evidente em faixas como Chamar o Vento e As Mãos de Iemanjá. Não poupa a ousadia poética, melódica e harmônica, além disso, passa por baladas que lembram o cool jazz de Chet Baker e Billie Holiday. Vamos ouvir, então, desse craque chamado Pedro Ivo Frota, Clarão no Circo, uma verdadeira ode à boa música brasileira, a nossa querida MPB. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 20h, para o Jornal Rádio Universidade. Boca aberta, a plateia suspira, picadeiro é cópia do mundo, vida vira então plano de fundo, quando o artista em cena transpira, a risada no ar faz morada, paralisa a tristeza lá fora, a plateia quando vai embora, de alegria vai embriagada, acrobatas são seres de mola, que empurram o mundo que gira, a plateia num salto delira, feito um drible de um astro de bola, quando o céu despenca, cobre o chão de estrelas, encharcando os olhos de quem sabe olhar. Quando o céu desaba, Deus faz a visita, toda a gente aflita põe-se a rezar. Então a luna ficou amarela. É isso aí, Mayra Nogueira. Finalizando aqui o Jornal Rádio Universidade. O que tem agora, Mayra? Vamos encerrando aqui. Isso tem nome, tem o programa É Saúde, Fale com o Especialista, e você ainda confere aqui nessa sequência o Avançar e o programa Defensoria Pública. E na volta amanhã, 106, com música, informação e promoção para você participar. E amanhã a gente volta com mais Jornal Rádio Universidade. Um ótimo dia! Voltamos amanhã.